Bora? Vamos começar? Bora! Então vamos lá! Seja muito bem-vindo ao nosso novo projeto de podcast. Um podcast feito aqui na ETEC Brasil, que vai trazer diversos assuntos. Eu e a Jaque estamos aqui muito felizes de inaugurar esse projeto, né, Jaque? Muito obrigada de estar comigo nessa nova jornada no Pod Café. Nossa, Má, eu tô muito feliz de estar aqui nesse projeto maravilhoso. Você sabe que eu amo, né? Falar. Se comunicar. A gente quase não fala. Imagina, que isso? E Pod Café é esse nome que a gente escolheu porque o café, ele energiza, né? Ele revigora. Quando você tá assim, meio pra baixo, você vai lá, toma um cafezinho, melhora. E aqui Pod Café, Pod Cappuccino, né, Sim, Jaque? O que tem nessa cappuccino. caneca aí? Tem cappuccino, galera. Amo. Então aqui pode de tudo. Pode de tudo. Jaque, pra gente começar, esse é um projeto que a gente vai falar de tudo, né? A gente vai trazer diversos assuntos curiosos, assuntos diferentes. E como a gente está muito inserida nesse mercado da comunicação, vamos começar falando de comunicação? Vamos. Por que a comunicação é importante? Desde quando a comunicação acompanha a gente, né? E como que, assim, a comunicação surge na sua vida? Ai, assim, a comunicação, ela tá presente em tudo, né, Má? Desde quando você chorou, quando você nasceu, né? Exato, desde antes. Desde antes. De chutar na Chutando a barriga. Exato. Você, como mãe, sabe muito bem disso, Eu né? me comunicava com o Henrico dessa forma. Sim. Sabia que ele estava bem, ele se comunicava. E assim, a comunicação, ela é tudo. E não só a comunicação verbal, né? Mas a linguagem corporal, expressão facial. Gestual. A natureza, ela comunica, gente. Você sabe quando vai chover porque o céu fecha, tá muito quente. São sinais, assim. A comunicação, ela é tudo, né? Ela Sim. transmite mensagens. E até as pessoas, né? Porque eu tô vendo agora que o seu olho está brilhando. Sinal que você tá fazendo uma comunicação que você tá emocionada, que você tá feliz fazendo isso. Nossa. Porque você gosta de comunicar e nada melhor do que unir o útil ao agradável. Sim, né? Nossa, tá nesse projeto aqui, Má, junto com você, com o restante do pessoal, é muito gratificante, porque assim, a gente aqui vai falar de tudo, né? Sim. A gente vai virar como... PhD de qualquer assunto Sim. aqui. A ITEC, como é uma agência de marketing, e a gente tem, assim, diversos clientes de vários segmentos, é muito bom porque a gente começa a entender um pouco de tudo, porque tem que entender, né? A Primeiro comunicação. Você tem que entender. Você tem que conhecer aquilo, né? Então, assim, vai desde área de tecnologia até restaurante. A gente começa a ficar muito especialista, expert em vários assuntos. Isso que eu acho que é gostoso, que não torna o trabalho uma rotina. E a comunicação tem esse poder, né? Não só de comunicar um com o outro, mas também de trazer essa reflexão da gente olhar aquilo, como que a gente vai interpretar. Porque a interpretação é uma forma de comunicação. Nossa, com né? certeza. Então, a gente olhar todos esses materiais, todos esses trabalhos que estão sendo feitos para clientes de diferentes segmentos, nos dá muito embasamento para você fazer outras coisas, para você transmitir aquilo de uma maneira que o outro vai receber, né? Do outro lado, porque a comunicação é o que o outro entende, não o que você fala. Então, você tem que ter esse dom de interpretar aquilo e transmitir essa informação da maneira mais didática que a outra pessoa vai receber, né? Com facilidade para outra pessoa entender o que você está transmitindo. Nossa, com certeza. E você falando disso, lembra muito porque, assim, que nem você me perguntou, né? Como que eu tive contato com a comunicação? Desde sempre. Eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa. E isso me levou para várias áreas, assim. Eu já me aventurei em alguns lugares. E um deles, assim, uma das experiências que eu acho mais significativas da minha vida foi como professora. E isso da didática é muito importante, porque se um aluno não entendia o que eu falava, não entendia a explicação que eu dava, o problema não era o aluno, o problema era eu. Eu tinha que pensar em novas maneiras de explicar aquilo. Então, era muito desafiador. E no marketing, isso conversa muito. Porque se o cliente não está tendo um resultado, se não está acontecendo alguma coisa, algo esperado, então se um post foi mal interpretado, é algo que a gente precisa ajustar. Sim, é a sua maneira de comunicar que não foi assertiva. Exatamente. Né? Porque eu repito, se o outro não entendeu, você que está fazendo de uma maneira errada, de uma forma diferente do que seria o normal, né? A comunicação que o outro não está entendendo mesmo. Não, com certeza. E falando de mitologia grega, que a gente até estava conversando sobre isso, a mitologia grega
é uma forma de se comunicar, né? E eu queria que você Sim. falasse um pouquinho disso, porque eu acho incrível quando você fala dos deuses, que você é muito ligada nessa parte de mitologia, de deuses e de antepassados, essas coisas. É que assim, eu sou nerd, gente. Ah, imagina. Eu sou muito assim. E eu acho isso muito bom, assim, pra essa área de marketing, realmente, porque a gente vai estudando de tudo, né? E a mitologia grega foi algo que desde criança eu me encantei muito. Livros no geral, né? A minha mãe é Enquanto eu tava professora. brincando de boneca, você tava lendo livro de mitologia grega, é isso? Eu brincava de boneca também, mas Nas horas mas vagas. nas horas vagas, mas eu ficava vendo as coisas de mitologia. E minha mãe é professora, meu irmão também sempre incentivou muito o estudo, assim, então são referências bem importantes na minha vida. E eu até, uma das memórias mais felizes que eu tenho, assim, é que quando a gente era criança, tipo, sei lá, tinha um apagão, apagava a luz lá do bairro. E aí a gente ficava na sala com uma luz, com uma vela acesa, e minha mãe contando história, ou pegava um livro e lia pra gente. Então, assim, era muito É gostoso. maravilhoso resgatar essas Nossa. histórias, né? E é o que ficou guardado na memória. Demais! E assim, influenciou muito. Isso é algo que eu até penso na questão dos meus filhos, sabe? Que eu quero passar esse valor mesmo de... Primeiro, o valor de família, né? De Exatamente. estar junto. E isso de querer aprender, querer conhecer, eu acho muito bom. E a mitologia, eu gosto demais. Eu gosto, assim, de vários povos, várias lendas. Mas a mitologia em si, eu gosto... grega em si, eu gosto muito... Porque ela é a representação do homem. Os deuses gregos, eles são completamente falhos. E isso mostra que que eles fizeram o homem a imagem dele. E é muito legal, porque a gente fala sobre vários aspectos antropológicos, psicológicos, sociológicos da sociedade em si, e que não importa o que aconteceu há milhares de anos atrás, ainda é relevante hoje em dia. Então eu gosto muito desse resgate ao passado. Se pra conecta gente muito ver. com a psicologia, né? Você já pensou em fazer psicologia, ou ter feito psicologia no passado? Nossa, meu sonho. Eu queria Porque muito. você entende muito a mente humana, né? Não sei se é dessa parte que você vem resgatando, ou do tempo que você foi professora, mas você consegue interpretar o outro. Eu percebo muito essa sensibilidade em você, de saber o que o outro está sentindo. Você tem esse dom de interpretar mesmo, de saber o sentimento das pessoas. Eu acho que isso é um pouco da psicologia, de você entender a cabeça humana, né? Acho que é meu interesse nisso. O meu irmão, né, que ele é muito racional, ele fala assim: olha, a Jaque é a pessoa mais empática que eu conheço na vida. E eu reconheço muito isso, que realmente eu tenho uma empatia bem aguçada. Você toma dor mesmo. E que é bom, mas também pode ser ruim. ruim em alguns momentos, né? É sofrido, né? É sofrido. Eu tento ver a pessoa até da maneira que ela está sentindo aquilo, não da maneira que eu sentiria aquilo. E eu queria muito ter feito psicologia, é algo que eu ainda não consegui fazer. Fui me aventurando para outros caminhos, mas eu sempre tive a. Eu sempre coloquei isso. Que nem a gente tá falando de comunicação não verbal, né? De linguagem corporal, gestos, enfim. Às vezes, quando uma pessoa ela não tá legal, na empresa, nos lugares onde eu passei, às vezes eu posso nem ter uma abertura com aquela pessoa, mas eu tento mostrar que eu tô ali. Que ela pode conversar comigo. Então, você tá bem, está um pouco desanimado hoje, quer conversar. É algo que eu sempre tentei me mostrar disponível para a pessoa. Às vezes, ela tem uma dificuldade em se comunicar verbalmente, né? Às vezes, a pessoa é mais introspectiva, Sim. ela é mais tímida. Mas para mostrar que ela tem uma válvula ali. E às vezes você puxando mesmo isso da pessoa, porque tem pessoas que realmente elas têm dificuldade, né, de transmitir o que elas estão sentindo. E tem uma pessoa assim, igual você, de ter essa empatia, de estar ali disponível, você vai levando a pessoa de uma forma que você também deixa à vontade, né? E ela vai aprendendo a fazer isso, a colocar para fora, que é importante também, né? A comunicação é isso, você colocar para fora o seu sentimento, colocar para fora aquilo que você está pensando, e você guardar prejudica, faz mal. Então, essa essência sua de trazer isso, de puxar isso das pessoas que é muito legal, né? Estimular a comunicação de uma forma pensante, né? Extraída da cabeça, mas fazer a pessoa verbalizar aquilo. Eu faço isso muito assim, eu adoro crianças, então eu faço isso muito com as crianças que passaram na minha vida já, as crianças da família. Eu sinto que eles se sentem muito à vontade comigo. E isso me lembrou também uma história, porque eu morei em República, né?
E assim, morar em república é um dos maiores desafios na vida de qualquer pessoa. Eu até falo assim que numa entrevista de emprego, se me perguntassem qual é o maior desafio, a vontade que dá de responder é morar em república. Porque quem não fez isso não sabe o que é. Eu não fiz isso, eu não sei. É assim, você tá dentro de uma casa, numa cidade nova, com pessoas várias de vários pessoas, perfis. exatamente, de vários perfis, com pensamentos diferentes, com criações diferentes, valores diferentes, gostos diferentes. E é muito louco, assim. Então, eu construí a República do zero com outras amigas minhas que também eu não conhecia, Você gente, sempre assim. sendo líder, né, Jaque? Eu tô percebendo que em todas as áreas e nesse seu caminhar aí, é esse papel de líder que é muito legal, de agarrar, puxar e fazer. Não necessariamente líder, mas assim, eu tinha co-lideranças também. Mas é legal isso. Demais. Porque você tem autonomia pra criar. Sim, eu sempre gostei muito de ser proativa de fazer. Eu não gosto de ficar falando e não fazer. Pra mim, Sim. isso é perda de tempo. Ó, a gente pode discutir o quanto a gente quiser. Chegou num ponto, vamos fazer? Vamos. Então vamos. Sim. Senão a gente acabou de perder um tempo precioso. Exatamente. E aí eu lembro muito de uma das meninas que morou comigo na República, que ela chegou assim, isso eu já estava no meu 4º ano de faculdade. Ela chegou muito tímida, assim, completamente introspectiva, não conseguia nem sequer pedir um lanche. E assim, hoje em dia, você tem o iFood, você tem o WhatsApp, você consegue pedir as coisas sem ter um contato muito direto, né? Mas naquela época era telefone, né? Telefone. Quem tem dificuldade de falar não conseguia nem pegar no telefone. Não conseguia. E assim, a gente falava, não, olha, você vai pedir um lanche, é tanto, tal. E a gente estimulava isso. E eu também percebi que, de vez em quando, sei lá, umas 2 vezes na semana, ela chegava da faculdade e eu falava assim, vem aqui, vem no meu quarto. E aí, como é que você tá? Como é que tá a faculdade? Como é que estão as coisas? E aí ela falava, do menino que ela gostava. E era muito gostoso. Você foi trabalhando isso nela, Fui trabalhando. Porque até hoje a gente tem uma conexão muito forte. E, assim, esse é um caso muito que você falou, isso me lembrou. Porque vai estimulando. Às vezes a pessoa ela tem aquela capacidade, só que ela até então não conseguiu se desenvolver. E isso é muito importante, né? A gente conseguir falar com o outro, conseguir dar e suas é incrível ideias. esse poder que tem sobre outra pessoa, né? De influência, de ajudar. Isso não é qualquer pessoa que tem esse dom de fazer isso, né? E eu acho que você tem toda uma delicadeza para isso. Obrigada. Eu acho que você tem todo um tato para fazer isso, que é importante também, de não impor. De levando, eu acho que até pela questão da psicologia, né? De saber conduzir com palavras, de uma forma suave, né? Porque a comunicação, ela pode ser interpretada de várias maneiras, né? Sim. A pessoa pode não ter gostado. Ela tá querendo forçar eu falar, ela tá querendo... Não, ela viu como um lado de ajuda pela forma com que você levou isso para ela, né? Então, isso que é importante, é saber comunicar, saber como falar, saber como agir, porque uma maneira de falar pode ser interpretada de várias formas, Com né? Até a certeza. escrita. Hoje em dia, que WhatsApp, ninguém liga mais para ninguém, e áudio também é difícil. Mas a forma com que você escreve, o outro do outro lado... Interpreta da maneira que ele Interpreta do quiser. jeito que ele quer. Às vezes, você nem tá falando daquela forma agressiva que parece o texto. Mas o outro interpretou. Então, às vezes, os emojis, né? Que hoje é uma forma de comunicar bem mais leve, né? Bem mais dinâmica. Gravar um áudio que você tá rindo, você tá falando de uma forma mais leve. As figurinhas, né? As figurinhas. Então, assim, é muito importante saber se comunicar nos dias de hoje, né? Porque as coisas estão tão frias, sempre por internet, né? Que é tão difícil uma pessoa ligar para outra. A gente até brinca, né? Nossa, fulano tá ligando. Alguma coisa aconteceu. Ou é uma coisa muito importante, ou, né? Uma coisa que deu muito errado. Porque virou uma raridade, né? Sim. Falar com as outras pessoas. E é isso que a gente não pode perder, a essência da comunicação, né? Não deixar a comunicação se tornar uma barreira, ou a falta, né, da comunicação se tornar uma barreira entre as pessoas. Porque foi o que a gente falou, ela nasceu com a gente. E aí, como que vai ser a comunicação daqui uns anos? Sim. E é difícil da gente visualizar. Daqui uns anos não, né? Daqui meses. Daqui meses. Então, a gente fica pensando como que a gente vai se adaptar a esse novo mundo. E a gente, inserida nesse mercado de marketing, de comunicação,
a gente fica até ansioso para saber, né? Como que vai ser o trabalho com o cliente daqui a um tempo, Sim. né? Porque a gente tem clientes que entraram há 6 anos na empresa, que a comunicação de 6 anos é totalmente diferente do que a gente faz agora. Antes era muito estático, os posts eram muito estáticos. Era só... Eu lembro que teve um cliente, um dos primeiros clientes da agência, que foi há uns 10 anos, ele publicava só artigo. Era só texto, não tinha nem a foto. Porque foi bem na época de migrar do Orkut para o Facebook. E só tinha Facebook naquela época. Então, era só artigo, era só texto. Aí, depois que inventaram a imagem, falaram, nossa, dá para colocar uma coisa ilustrativa, que era, né, muito mais... O visual é muito mais importante que a pessoa vê, né? Dá mais atração naquele assunto, naquele conteúdo. Hoje é vídeo. O estático, assim, é muito raro. Então, assim, tem que ter movimento. Um pouquinho que seja, né? Um pouquinho que seja. Então, as pessoas querem coisas diferentes, né? E a gente, no nosso papel, né, desse lado, é oferecer essa inovação. É estudar, é pensar em inovação para o cliente. Porque ele está tão inserido no mercado dele que ele não consegue visualizar isso. E tem muitos clientes e tem muitas empresas ainda que não entenderam a importância dessa comunicação via internet. Né? Muitas empresas tradicionalistas que costumam, com marketing de 5, 10 anos atrás, não quiseram evoluir. Empresas que antes tinha todos os clientes vindo por outdoor, ou TV, ou rádio, ou até mesmo aquelas listas telefônicas. Lista amarela. Páginas amarelas, EPIL. Dessa grossura, como que você procurava um negócio ali. Então, assim, as empresas ficaram presas àquele formato de marketing, né? E o novo marketing, hoje, o marketing digital, veio justamente para dar essa facilidade e para você aumentar esse potencial de divulgação da sua empresa. Antigamente, você ia num consultório médico, você estava no aeroporto, você estava em qualquer lugar, você estava com uma revista ou tinha uma TV passando notícia. Você chega nos lugares hoje, tá todo mundo assim. No celular. Cabeça baixa. Daqui a um tempo, acho que as pessoas vão ficar todas assim, já tem isso. Eu tenho um amigo fisioterapeuta que ele estava falando, esses dias ele postou um estudo falando que as pessoas elas estão ficando mais corcundas aqui, com calombo porque não tem causa postura, por causa do celular. Então, você chega em qualquer lugar, as pessoas não conversam mais. Tá num restaurante, você olha nas mesas... Até no encontro, né? Tá todo mundo no celular. E a gente brinca e fala assim, é um grupinho de WhatsApp aí? É impressionante como as coisas mudaram, entendeu? Então, é o que a gente fala para os clientes. Antigamente, funciona ainda, né? Dependendo do segmento, um outdoor, fazer uma mídia na TV ou na rádio, funciona. Só que você tem que dar muita atenção no digital, porque as pessoas estão ali. Os seus clientes estão ali. Eles estão no celular praticamente 24 horas. E a primeira coisa, quando você recebe a indicação de algum lugar, é você entrar no Instagram. Entrar no Instagram, procurar no Google, olhar a reputação daquela empresa ali. Porque antigamente, como que você ia avaliar a reputação de uma empresa? A credibilidade dela? Ela tem X... Até que nas páginas amarelas eu lembro de alguns anúncios. Material de construção. Há 30 anos fazendo a história. Para mostrar que faz 30 anos. É tradição. Hoje, não. Você olha, tem regularidade nas postagens? Tá fazendo um trabalho legal? Então é uma empresa que funciona, que tá ativa, né? Até lembrei de um caso aqui, eu tava procurando uma profissional para tirar minha sobrancelha, me indicaram uma moça, e eu entrei no Instagram dessa moça. Fazia 2 anos que ela não postava nada. O que ela postou de 2 anos... Tava incrível. Eu falei, nossa, maravilhosa, né? Aí eu fui olhar, falei, nossa, 2019, na época era... Última postagem de 2019. Falei, acho que ela fechou, né? Pandemia, deve ter fechado. Nem vou mandar mensagem. Então, assim... E ela tava normal. Ela tava trabalhando. É só que ela não mudou o olhar dela pro Instagram. Ela não começou a fazer a divulgação dela ali. Ela parou por algum motivo, não deu sequência. E isso me passou uma percepção ruim de que ela parou de trabalhar. Ou que ela fechou, ou que aconteceu alguma coisa. Então, assim, você não consegue. Né? Então, não me despertou o desejo de entrar em contato com ela. Porque você nem sabe se ela tá atuando ainda. Então, por que você vai atrás disso, né? E a regularidade dessa divulgação é muito importante para isso. Demais. É o que você falou, dá credibilidade. Exatamente. Que o negócio tá funcionando, que o negócio está saudável, né? Eu sei que vai conseguir me atender porque tá conseguindo fazer as postagens regulares, de forma regular. Sim, e essa frequência e sequência, que a gente sempre fala isso dentro da empresa, frequência e sequência é muito importante. Sim. Né? É melhor você fazer menos publicações
atualizações, mas ter a periodicidade do que você começar faz um mês, bonitinho. Todo dia tem um post lá. Aí você cansa, você parou. Isso daí, para uma marca, é terrível. Terrível. Tem que Porque manter o movimento. dá a impressão que começou para sair do desespero, assim, sabe? Teve um fôlego para tentar e aí morreu na praia. Aí você olha e fala, não deu certo, a empresa fechou. Você não perde nem o tempo de mandar mensagem. E eu trabalho de formiguinha, né? Acho que às vezes as pessoas, elas investem muito, pensando, nossa, vai trazer muito resultado rápido. E assim, às vezes pode acontecer, tem as exceções. Sim. Mas não é a regra, né? Não. Tem que ter a calma, a paciência, continuar o trabalho. Não é em um mês, 6 meses. Ele é um trabalho que depende muito de um planejamento, de uma estratégia para você construir aquilo, né? Então, muitas vezes, eu vejo empresários com uma ansiedade muito grande. O primeiro mês eu quero ter X faturamento. Não é assim, entendeu? Então, tem que ajustar essa expectativa, né? Dar uma viradinha na chave. Ele falou, calma. Porque em outdoor não era assim, em TV não era assim. E para você fazer um outdoor, fazer uma mídia de TV, era infinitamente mais caro do que você fazer um anúncio nas redes sociais hoje. E isso é um outro detalhe. As pessoas acharem que as redes sociais vão funcionar sem você pagar os anúncios. Tem né? isso. Dentro do Google. Precisa turbinar, né? Então, assim, você tá ali, você coloca a sua mídia ali. Você acha que vai aparecer para todo mundo. Não vai. O Instagram é uma empresa. O Meta, né, que é o dono do Instagram, do Facebook, é uma empresa. Como todas as outras. Elas precisam também de dinheiro para pagar os funcionários, para girar a roda da economia. Por que você vai achar que você vai usar a plataforma deles de graça e ele vai te dar um resultado? Não vai, gente. Mundo comercial, empresa americana, extremamente capitalista. Então, assim, não tem como, né? Você colocava mídia na TV de graça? Você colocava outdoor de graça? E por que você acha que você vai usar as plataformas da internet, as plataformas digitais de graça? Então, os clientes não entendem. Mas já tá ali. Não, tudo bem, você pode publicar, mas você não queira ter o retorno. O alcance orgânico é muito difícil, né? Muito difícil. Assim, ele vai alcançar aquelas pessoas que já te seguem. E às vezes nem elas, né? Porque são tantas informações chegando. Porque a plataforma é única. Pensa assim, é um espaço. 10 pessoas naquele espaço, o espaço vai continuar o mesmo. 1.000 pessoas, o espaço é o mesmo. 10.000 pessoas, o espaço é o mesmo. Então, as empresas... Cada vez mais tem mais e mais pessoas e o espaço continua o mesmo. Então, quem que vai ganhar essa disputa aí comercial, essa disputa de visualização? Quem investe mais, quem tem a frequência, quem faz um bom material, quem faz um conteúdo legal. É isso. Sim. Entendeu? Então, é como se fosse um leilão mesmo. Quem está ali fazendo o melhor, investindo mais, vai sendo jogado para cima, né? E o legal das redes sociais, essa forma de se comunicar hoje no digital, é muito, muito interessante comparado ao que a gente está falando dos anos do marketing tradicional, é que você consegue colocar que essa mídia caia na pessoa certa, naquela faixa etária, para aquela cidade, né? Tipo um restaurante. Eu quero que aquele restaurante, que as pessoas que moram em torno daquele restaurante recebam a minha mídia. Meu, que coisa mais assertiva que isso. E depois que você faz esse anúncio, no final você tem as métricas, você tem um resultado, ó. Tantas pessoas viram, 60% mulher, 40% homem, da faixa etária tal. É maravilhoso. O marketing tradicional te dava isso? De jeito nenhum. Não. E você divulgava consegue um ver... negócio, enfim. E você consegue ver o tipo de arte, né? Olha, essa arte aqui deu certo, essa daqui já não deu tanto, então vamos substituir. Sim. Você fazer essa substituição e é rápido, né? Então, porque você já tá imagina ali, mudar um outdoor. Imagina. E ali, o outdoor, você tá ali... Eu vejo outdoor de consultório médico. Você quer acabar com... Aí falam a doença lá, XX nos seus olhos. Gente, mas quantas pessoas têm aquilo? E para você tinha a pessoa que está passando de carro, primeiro, aquela pessoa que tem aquele problema, vamos dar um exemplo, catarata, né? Tem um outdoor de, cure a sua catarata com tal. Você passa ali, primeiro, você tem que olhar aquele outdoor. E quantas pessoas que olharam que tem catarata? É muito pouco, né? Então, assim, ele limita muito o resultado. Então, a internet veio justamente para dar um volume, para dar um plus no marketing. Fica mais abrangente. Mais abrangente e mais assertivo, né? Então, o olhar do empresário precisa mudar um pouco
para essa nova... Já tem mudado bastante, assim. Pós-pandemia, ficou muito melhor, né? Eles conseguiram... Porque as pessoas estavam muito em casa também, o resultado foi Investiram muito muito legal. no virtual. Investiram muito no virtual. Então, ficou bem mais tranquilo você conversar com o cliente e colocar as novas ferramentas de marketing, né? Ainda há muita resistência com relação aos anúncios, que a gente vem mudando justamente com esse argumento, explicando para eles como funciona, que é uma plataforma comercial, que é uma empresa. Então, não tem porquê. Então, a gente faz essa analogia, comparando, né, o que era o passado com o que é hoje. E a gente tem conseguido quebrar isso, assim, essa cultura, né, de que não precisa investir, eu só coloco ali e tá tudo bem, e não funciona assim. E tudo que é novidade, né, as pessoas têm uma resistência a fazer, né? Mas acho que o trabalho realmente da gente que é do marketing é mostrar, olha, a inovação, trazer resultados e falar, olha, você quer isso, então você precisa fazer isso. Sim. Porque tem esses dados. Acho isso muito interessante. E você fala da comunicação de uma maneira tão legal, Má. Eu queria que você contasse um pouquinho, porque assim, eu te conheço, né? Mas eu acho que o público ia gostar de saber como é que você entrou em contato com a comunicação. Porque você vem, assim, de uma área que tem a ver com podcast. Sim. Eu sou apaixonada por comunicar. Até antes eu sou formada em jornalismo, até antes de eu decidir fazer jornalismo, eu já tinha umas coisas, assim, diferentes, né, de criança. Então, eu lembro que eu ganhei um gravadorzinho de brinquedo, aqueles de plástico da Gradiente. Era vermelhinho, amarelo, assim, quadradinho. Eu lembro dele perfeitamente. E tinha um microfoninho. E tinha uma fitinha dentro. O que eu fazia? Eu assistia novela, assistia jornal, transcrevia o que eles estavam falando e gravava nesse gravadorzinho. Aí eu dava entonação na voz. Gente! Eu interpretava. Aí interpretava cena de novela. Sabe assim? Jaqueline, por que você não sei o quê, nananã? E eu era muito criança. É uma pena que não tem isso em vídeo, né? Porque na época não tinha, mas devia ser muito engraçado. Não tem esse gravador em algum lugar? Não tem. Ai, não acredito. Nossa, eu tenho um saudosismo de vários brinquedos de criança que eu não guardei, sabe? Eu queria muito ter, mas eu infelizmente não tenho. Então, eu lembro disso, de fazer isso, de transcrever. Eu tinha um caderno, então assim, capítulo 1, tal. Aí põe um personagem, aí eu mudava até a voz pra ver que era outro personagem. Então, isso aí era maravilhoso. Eu brincava disso, era a minha brincadeira de infância. Que legal. Né? Aí teve uma época que eu quis fazer artes cênicas, eu estudava, fiz uma peça, mas pela escola. E eu queria muito essa questão de interpretar, de estar no teatro, de estar em TV. Só que eu comecei a perceber que eu gosto muito de bastidor. Adoro bastidor, de saber o que está acontecendo. Até hoje, eu olho as coisas, mas eu quero saber o que está por trás. Eu vejo um mágico, eu quero saber como que ele fez aquela mágica. Eu não consigo um encantamento ali, eu quero sempre tentar. E eu tenho esse sangue investigativo, eu gosto disso, entendeu? De querer descobrir, de querer desvendar. Você me dá alguma coisa, jogo de desvendar, nossa, eu adoro. A gente já jogou vários jogos de desvendar crime, essas coisas. Gente, eu amo aquilo lá. Então, acho que eu venho carregando isso, né? Essa veia jornalística, investigativa, de voz. Então, assim, antes de eu começar a fazer jornalismo, eu quis essa parte de artes cênicas, mas não dei andamento. Eu fiz cover das Spice Girls quando eu era na escola. Sim, me vestia, interpretava. E não tem vídeo disso? Tem fotos. Ok. Tem fotos. E daquela época a gente tinha fotos. Acho que eu tenho 1 ou 2 fotos daquela época. Então, assim, o interpretar sempre estava muito presente em mim, né? Então, aí eu fui fazer o jornalismo. Por que eu decidi fazer jornalismo? Eu acho que não foi assim, jornalismo que eu quero fazer. Não. O que eu queria? Eu queria escrever, né? Que faculdade que eu preciso para isso? Jornalismo ou letras. Mas o jornalismo, porque eu vinha toda essa parte da reportagem, né? De transcrever. Então, aquilo lá, eu falei, eu acho que é isso, eu acho que vai dar certo, né? E nossa, foi a melhor coisa que eu fiz, eu não me arrependo de jeito nenhum de ter feito. Porque desde o primeiro ano de faculdade, eu já comecei um estágio em TV. Então, eu fazia estágio cada época numa parte da TV, que lá tinha rádio também. E aí, quando eu caí no rádio, eu falei, nossa, é isso. Eu amava. Por quê? Você tá preocupado só com a sua voz ali.
E aí você interpreta de uma maneira que você não tá preocupado com as outras coisas. Você perde a Você não vergonha, precisa fazer o né? cabelo, você não precisa fazer maquiagem, você não precisa ver a roupa. Não, você perde a vergonha, é exatamente isso. E isso te dá muito mais autonomia, te dá desenvoltura, digamos assim, para você. E era muito bom, porque além das notícias que eu passava no meu programa de rádio, e depois eu fui fazer reportagem de rua, que o pessoal que estava na rádio me ligava, falava, como que tá o trânsito em tal lugar? Ou, como que tá? Vai chover? Não sei o quê. Tipo, era muito tupiniquim na época isso, entendeu? Mas era muito gostoso, porque eu estava estudando, eu estava aprendendo as coisas dentro de sala de aula, estava aplicando na prática. O que me fez aprender foi muito, né, teoria e prática junto. E isso foi esses primeiros 6 meses de faculdade. Na virada de semestre, surgiu uma vaga em assessoria de imprensa. Só que assessoria de imprensa você aprende só no último ano de jornalismo. Mas eu fui pesquisar, eu já sabia o que era, né? Porque eu já estava em contato com algumas pessoas. E eu falei, poxa, comunicação corporativa, né? Você representar as empresas, você falar em nome das empresas, você treinar os empresários para falar. Gente, eu acho que é isso, eu acho que eu me achei. E eu me achei mesmo, porque eu entrei lá no primeiro ano de faculdade, eu fiquei 9 anos, saí Meu Deus. com um cargo muito bom, né? E eu só saí para empreender junto com o Guilherme, meu marido, que já tinha uma agência de internet na época, de site, e eu fazia as notícias para os sites dos clientes. Então, assim, foi muito. As coisas se encaixaram muito bem. Então, assim, por isso que eu falo que hoje eu escolhi a carreira certa, eu escolhi o que eu sou muito grata por eu ter me dado essa oportunidade de ir para esse estágio, de ficar muitos anos nessa empresa que eu aprendi muito e depois meter a cara e empreender, arrojar, porque não é uma decisão fácil, ainda mais com o marido, né? Porque 24 horas, a gente já era casado, né? Não era namorado, não, a gente já era casado. Então, foi muito bom, assim. E eu vejo que eu tô muito satisfeita profissionalmente falando, né? De tudo que eu já fiz até hoje. No meio do caminho, eu quis fazer o jornalismo investigativo. Eu fui pensando em algumas coisas, assim, até no meu TCC. Eu fiz um TCC com o Saulo Gomes, que é um jornalista investigativo, que já faleceu, mas, assim, uma pessoa extremamente querida. Maravilhoso, super competente, super conhecido. E eu tive o prazer de conhecer ele. Eu e mais 2 amigas da faculdade fizemos o TCC dele. A gente ficava na casa dele o tempo inteiro. Ele foi na nossa apresentação de TCC. E eu aprendi muito com ele, sabe? E ele ficava muito no meu pé de falar... Vai para essa área, você gosta, você quer investigar, você tem essa curiosidade. Porque o jornalista tem que ser curioso. Assim que você consegue ser um bom profissional, se você tiver curiosidade de descobrir aquilo. Né? Ele falava, Marcela, você tem que ir, vai. Mas eu acho que eu também não... A parte pessoal, acho que falou mais alto, assim, porque muitas coisas dentro do jornalismo investigativo, eu também sou igual você, sou muito empática com as situações, e eu via coisas que eu não queria ver, né? Dentro do estágio mesmo que eu fazia de TV, já fui acompanhar diversas reportagens, e eu chegava bem na hora das coisas acontecendo, e eu olhava, eu falava... Eu pegava muito para mim aquele sentimento, eu ficava muito mal, eu não conseguia ser imparcial, né? O jornalista tem que ser imparcial. Tem que ser imparcial. Hoje em dia você vê muitos que não são, mas o conceito jornalístico é de imparcialidade. E na época eu falava, eu não consigo transmitir essa notícia sem estar emocionada, ser fria a ponto de estar ali junto. Então, eu falei, acho que não é pra mim, né? Eu adorava, eu ficava vidrada, assim, nas coisas que o Saulo falava, de como que ele desvendava os casos, que ele foi no Ratinho, ele foi no Linha Direta, ele foi em vários programas de TV investigativos, né? E ele falava, porque eu escondi o bandido na minha casa. Ele tem até uma história desse, para poder entregar o bandido com dignidade para a polícia. Gente! Né? Em dia de Natal, entendeu? Então, ele fazia isso, mas ele era profissionalíssimo nessa parte. Então, a gente retratou isso no TCC. Várias histórias, assim, que ele estava muito próximo da polícia para oferecer o bandido com dignidade para a polícia, mas fazendo o trabalho dele, né? Espetacular, sem comentários sobre ele. Então, eu vi aquilo e falava assim, nossa, quero. É o máximo, eu quero.
Mas eu não consegui avançar muito nisso, até por uma Separar a questão... emoção, né? não consegui separar o profissional do pessoal. Uhum. Então, aí, como eu estava já mergulhada nesse... Quando você está na faculdade, você consegue olhar várias coisas, né? Você tem conhecimento de diversos segmentos ali. Então, você pode experimentar e você pode ver o que você se adapta ou não. E na assessoria de imprensa, que aí foi no último ano de assessoria que eu comecei a estudar assessoria de imprensa, mas eu já estava numa empresa de assessoria, e aquilo só fechou, acho que só amarrou o que eu estava buscando, né? Que aí eu fiquei muito tempo lá, e depois quando eu fui trabalhar com o Guilherme, eu tinha um cliente de assessoria. Então, eu estava com a minha empresa e com um cliente de assessoria, então... Foi se encaixando Foi se tudo. encaixando, né? Então, essa foi minha história, assim, bem resumida na parte de comunicação, que até hoje eu relembro e eu aplico muita coisa, né? Do que adaptando para o mercado digital, porque é o que eu sei fazer, é o que eu gosto de fazer, e eu acho que as pessoas têm que procurar o que elas gostam. Sim, dá pra né? ver isso no seu olhinho. Você traz o sentimento realmente, você relembrando tudo que passou, o seu caminho até aqui. E assim, hoje você consegue implementar muito bem essa sua paixão que você tem pela comunicação, toda a sua história. E dá muito certo, de verdade. Assim, eu sou muito feliz, muito grata dos nossos caminhos terem se encontrado. Sim. Porque se complementa de uma maneira ou de outra, né? Sim. Eu acho que, assim, ter esse contato de atendimento com o cliente, né? Esse tete-a-tete com o cliente, que é a comunicação, a forma como vai conversar com ele, e sair de uma reunião com o cliente, botar a cabeça para fritar, para pensar numa estratégia, nossa, é uma adrenalina muito deliciosa, é muito legal, entendeu? Então, e você também faz isso muito bem, de trazer as ideias, então se complementa por causa disso, né? De ter a mesma paixão, de ter o mesmo objetivo, e eu acho que isso tem que caminhar junto. Sim. Né? Toda a experiência que eu tive trabalhando fora, vindo para uma empresa minha, mas que eu consigo implementar coisas junto com outras pessoas também que têm uma cabeça maravilhosa. Acho que é super gratificante. De verdade. Eu gosto muito de pessoas. Eu gosto muito como cada pessoa age de uma maneira e tem pensamentos diferentes, se complementam. E uma acha muito legal algo enquanto a outra detesta. Eu acho isso demais. E eu acho que isso é importante. Demais! É importante ter uma visão diferente. Pra caramba! Porque senão a gente acha que tá fazendo tudo certo. E no final, a crítica é importante também. Sim. A crítica construtiva. A crítica construtiva. Não criticar por criticar, né? Exatamente. Ela é extremamente importante para você amadurecer, para você aperfeiçoar e para você crescer. Entende? Então, assim, esses pilares, eles andam muito, muito juntos dentro da comunicação. Isso que é legal. Né, de ter pessoas com visões diferentes. E a gente busca isso o tempo inteiro, né? Tanto é que a gente se incomoda, às vezes, quando um cliente só elogia. Falo, mas será que ele realmente está vendo? A gente tá no caminho certo? Ok, tá. Mas é importante também uma Daquela ótica cutucada, diferente. assim. Porque senão você não sai da zona de conforto. Né? Então, é extremamente importante quando alguém tem um olhar diferente, né? Com embasamento, sabendo o que está fazendo, né? Então, eu acho que isso faz parte de uma empresa que tem várias pessoas, vários olhares, e a gente preza muito por isso. Sim. E aqui no Pod Café, eu acho que é assim, a gente tem a oportunidade perfeita, porque a gente vai trazer pessoas totalmente diferentes aqui. E a gente vai falar o que a gente quer. Porque, assim, o intuito mesmo é isso. A gente tá tomando um cafezinho, conversando. Super descontraído. Super descontraído. Porque a gente faz isso no dia a dia, toda hora. No dia a dia. Até na empresa mesmo. Exatamente. Tem os momentos de descontração. Tem. Isso também é muito importante para a criatividade. Sim. Né? De você... Às vezes, você tá fazendo um trabalho e você tá tão mergulhada naquilo que você não consegue pensar fora da caixa. Aí você tem que sair daquele cenário, você tem que tomar um café, você tem que ir lá na piscina, você tem que viajar. Na hora que você volta, é impressionante como vira a chave. Sim. Né? Porque você relaxa a mente, relaxa o cérebro. Sim. E quem trabalha com criatividade, com desenvolvimento de planejamento, precisa disso. Sim. Precisa desses momentos. Todo mundo precisa, né? Sim. Mas principalmente nesse âmbito. Gente, vocês estão escutando minha barriga fazer barulho? Porque assim, eu tô... É a sua barriga? Minha barriga.
escritório todo mundo já tá acostumado, né? O pessoal vira assim e fala, meu Deus, Jaqueline, é você. Jaqueline, fica tranquila, porque eu já fui numa reunião também essa semana e minha barriga tava um silêncio e minha barriga só dava ela na reunião inteira. Já teve até gravação, né? Que a gente tava fazendo e eu tava só sua barriga assistindo. está comunicando, tá vendo? Minha barriga tá Tá comunicando. comunicando. Tudo é comunicação. Tá comunicando que o cappuccino tá muito gostoso. E Mas daqui a isso pouco é hora do almoço. Já tá quase na hora, né? Não, mas isso que E é essa descontração que a gente quer trazer, né? Pra não ficar uma coisa muito formal, uma coisa muito chata para as pessoas assistirem. Sim. A maneira de comunicar é importante. Nossa, demais. Então, é por isso que a gente tá com esse projeto. Eu tô mega, mega feliz. Porque a gente pode falar de qualquer coisa. Sim, qualquer coisa. Do jeito que a gente quiser. Exatamente. Sem Se vocês formalidades. tiverem aí alguma indicação de tema, né, Má, a gente tá totalmente aberto aqui. Sim, com certeza. E a gente, no dia do lançamento desse podcast, a gente pode até abrir umas caixinhas nos stories pra gente colocar, para as pessoas mandarem sugestão de temas. A gente já tá separando alguns temas muito legais, né, Jaque? Nossa, A gente tem levantou cada pessoa maravilhosa. Não, tem pessoas incríveis que estão escondidas. Porque elas não acreditam no potencial delas. Elas não conseguem... Elas precisam divulgar essas coisas. Então, é a oportunidade que a gente tem também de trazer para todo mundo, para que todo mundo conheça isso. De potencializar, né? Isso. Às vezes tem até pessoas que têm uma certa visibilidade, só que pode melhorar. Pode. Gente, tem cada projeto, cada empresa, cada segmento maravilhoso, inovador, assim, né? Que eu falo que às vezes quando a gente encontra, parece que achou ouro. E a pessoa não acredita nisso. É porque ela tá tão... inserida naquele contexto dela, naquele mercado dela, que para ela virou óbvio. E não é. E a gente olha com... Nossa, não acredito. Tem aquele olhar super macro do negócio, falar maravilhoso, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente quer trazer aqui, né? Na descontração. A gente tá com um calendário incrível, que a gente tá fechando mais pessoas. Então, assim, só daqui é voar. É daqui pra cima. Daqui pra cima. Jaque, nossa, te agradecer imensamente. Você ter topado esse desafio da gente estar junto nisso. Eu que agradeço ter sido convidada para ser co-host aqui com você. Não, nós somos hosters iguais. E, assim, de levar um pouco também da comunicação para as pessoas, né? Essa visão de... Porque o que a gente está fazendo aqui é se comunicar. Por mais que os assuntos sejam diferentes, a gente vai sempre se comunicar. E a gente vai tirando isso das pessoas. A gente ter o desafio de trazer pessoas tímidas para cá, né? Para fazer elas falarem. Trazer crianças. Ai, quero muito. Então, assim, a gente está com várias ideias para a gente poder fazer isso e cada vez mais fomentar esse mercado da comunicação, que é o mercado que a gente está inserido, é o mercado que a gente ama, que a gente, né, domina. Então, assim, é só agradecimento mesmo. E bora, né, pros próximos. Bora. Bota a tela preto e branco aí, galera. A emoção é tão grande. A emoção é muito, porque eu tô muito animada, de verdade, Má. Só não pode quebrar o equipamento, por favor, não me matem. Já começou com prejuízo já, gente. Meu Deus do céu. Ainda bem que não pegou no cappuccino. É porque aí você ia jogar aqui na minha calça branca, ia sujar tudo. Tá bom, vai. Mas eu tô muito feliz, eu tô muito animada, de verdade. Eu também tô, sim. Sim, dá pra ver que você tá se comunicando com os olhos marejados. E é isso, né, Jaque? Só agradecimento. Obrigado. Obrigado também por você estar aqui com a gente, escutando esse podcast até agora. Daqui pra frente é só coisa boa. E eu espero você nos próximos. Muito obrigada. Beijos.